talvez o Sam seja o Mephisto. Não, o Buck, que ele tem toda essa questão do passado dele e tudo. Ou quem sabe a irmã dele, a irmã do Sam, é bem estranho. Mas quem sabe o Rhodes, ou quem sabe aquele general. Quem sabe o Agente Torres? Pode ser o Agente Torres. Sim, ele tá infiltrado e tudo. Olá, ex-combatentes e paraquedistas do multiverso. Meu nome é Patrick Timóteo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre as minhas primeiras impressões sobre a série Falcão e Soldado Invernal, principalmente depois do lançamento desse primeiro episódio. Então, já lembro vocês que aqui vai ter spoiler. Mas eu começo esse vídeo falando sobre a primeira cena, que foi uma cena que me deixou meio chocado, tá? Eu vou dizer. Eu tava esperando que o Capitão América ia morrer na série, e isso ia desencadear o início da trama. Mas apesar do Sam estar se arrumando naquela primeira cena pra solenidade de homenagem pro Capitão América, nós somos surpreendidos com uma cena de ação, que, diga-se de passagem, é uma cena de tirar o fôlego. Eu, por muitos momentos, achei que eu tava vendo um filme da Marvel e não uma série, porque principalmente a qualidade dos efeitos visuais é algo incrível dessa série. Eles trouxeram toda a construção, toda a equipe de efeitos visuais da Marvel tá nessa série, porque assim, essa primeira cena já tirou o fôlego do espectador. Mas enfim, nessa primeira cena nós temos então a missão do Sam Wilson como Falcão, trazendo umas referências bem pontuais que eu queria mencionar aqui, que é a presença do Asa Vermelha, o Red Wing, que nós já tínhamos visto pela primeira vez em Guerra Civil, e aqui agora ele volta a ser um parceirinho do Falcão. Fora a presença do drone, nós temos também a aparição de um antigo vilão que muita gente não pegou essa referência, mas o líder terrorista que tá naquele avião e que fala francês é o Bartrov, que já tinha aparecido lá atrás em Capitão América e o Soldado Invernal, que protagonizou aquelas lutas super acrobáticas entre ele e o Capitão América, que até hoje são icônicas, assim, todo mundo lembra. Ou não, porque se as pessoas não lembraram dele é porque não foi tão icônico assim, Patrick. Mas é isso então, a missão dele foi resgatar aquele agente americano antes que eles entrassem em algum outro território. E o Sam consegue concluir essa missão. E logo depois dessa missão, então, o Sam se encontra com o Agente Torres. Enquanto eles estão tomando esse café, eles têm um diálogo sobre as missões do Sam, sobre aonde o Capitão América tá. Até tem uma piadinha sobre ele estar na Lua, mas, enfim, não é o caso. E o que fica dessa cena é o Agente Torres introduzindo o que provavelmente vai ser o grupo de vilões dessa série. Os Flag Smashers, ou em português Apátridas, que é um grupo terrorista que defende o regime político, econômico que vingava enquanto metade da população mundial tinha sumido depois do estalo do Thanos. Então é um grupo de pessoas que acredita que a vida era melhor antes do retorno dessas pessoas que tinham sumido pelo estalo. E de novo nós voltamos a falar sobre o estalo do Thanos. Como eu disse no meu vídeo resumão, que tá aqui no card e também na descrição, os eventos de Guerra Infinita e Ultimato são decisivos para essa nova fase da Marvel. Então vale o lembrete de assistir esses dois filmes para entender o que vai ser essa próxima fase, esse próximo momento da Marvel. Inevitable. O Sam então vai para Washington e lá no Museu Smithsonian eles têm um momento de homenagem ao Capitão América, que fica subentendido que faleceu. E aí a gente descobre que a série se passa alguns meses depois do retorno das pessoas, depois do blip. O que, segundo os executivos da Marvel, se passa 6 meses depois desse blip. Então Falcão e o Soldado Invernal se passa depois de WandaVision. Essa loucura de multiverso, assim, tá deixando a gente... vai deixar a gente pirado, mas enfim, passa depois. E aí nós temos um momento chave, que como eu disse no resumão, a possibilidade do Falcão negar o manto do Capitão América era grande, e isso se concretiza nesse primeiro episódio. Mas a gente não pode esquecer que é o primeiro episódio, então talvez isso vá mudar durante a série, mas num primeiro momento o Falcão não aceita ser o próximo Capitão América. Porque justamente ele traz o discurso de que o símbolo é importante a partir da pessoa que carrega. E que no caso dos tempos atuais nós não temos um Steve Rogers, nós não temos um novo Capitão América, alguém que possa assumir essa responsabilidade. E nesse momento nós vemos a aparição do Coronel James Rhodes, que eu já tinha dito também em um outro vídeo que tá aqui no card, sobre a confirmação da presença do Máquina de Combate na série. No caso, nesse momento, ele não apareceu com traje, nem mencionou nada a respeito disso. Mas talvez ele já apareça no primeiro episódio para que lá no final da série, quando tiver algum conflito maior, ele apareça como um herói, como um aliado. Mas enfim, ele traz o diálogo com o Sam sobre a importância do manto do Capitão América e sobre esse momento que eles estão vivendo.
Mudando então para um outro momento, que inclusive é um momento meio chocante, Meio assustador, assim, que dá um... A gente treme na cadeira. nós vamos para um momento onde o Soldado Invernal, não o Bucky Barnes, mas o Soldado Invernal, ataca um grupo de políticos em algum hotel na Rússia, alguma coisa assim, e inclusive mata muitos inocentes. Franguinho. Franguinho não, peraí. Legal, para, falou, para! E aí logo depois de toda essa ação, nós descobrimos que aquilo dali nada mais era do que um pesadelo. Ó, tá vendo aí, ó, o Mephisto, ó, porque o Capitão América tá tendo pesadelo que nem a galera lá de WandaVision. Então, eu acho que, né, não sei o que, é isso aí. Esse cara é louco! Mas enfim, depois disso nós descobrimos que nada mais era do que um pesadelo do Bucky Barnes. E logo em seguida nós cortamos para uma sessão de terapia. Porque o Bucky Barnes, assim como vários heróis dos Vingadores, receberam um perdão do governo nacional dos Estados Unidos, mas com algumas condições. No caso do Bucky Barnes, ele precisa frequentar sessões de terapia. E com isso, então, eles falam sobre esses pesadelos. A terapeuta fala que o Bucky não pode estar sozinho, porque ele tem 106 anos. Sim, gente, ele tem 106 anos. Eu achei muito legal que eles deram essa informação. Mas ele tem 106 anos, ele não contata ninguém. O único amigo dele, então, faleceu, que era o Capitão América. E ele fala sobre encontrar paz. Ele não consegue encontrar paz, ele não consegue descansar, porque ele tem todo esse arrependimento, todo esse pesadelo que ele fez no passado. Seguindo para um outro momento, nós vemos o Bucky interagindo com um senhorzinho já de idade ali, que ele aparentemente criou uma amizade, que inclusive o senhorzinho consegue um encontro pro Bucky, o senhorzinho é um cupido, mas depois de uma interação dos dois personagens, a gente descobre que aquele jovem que o Soldado Invernal tinha matado, aquele inocente, nada mais era do que o filho desse senhor. E o Bucky tá num momento de tentar se perdoar e se reconciliar consigo mesmo, mesmo depois de tudo que ele fez no passado. Inclusive, num diálogo entre o Bucky e aquela garçonete que ele ia ter um encontro, ela faz um comentário que deixa o Bucky muito mexido, que é justamente: uma pessoa que perde um marido ou uma esposa é chamado viúvo ou viúva. As crianças que perdem os pais são chamados de órfãos. Mas os pais que perdem as crianças não têm nome. Porque, segundo ela, talvez o sentimento seja muito mais denso, muito mais difícil de descrever do que nas outras situações, nas outras perdas. Fora esse dilema do Bucky Barnes, voltando agora pro Sam, nós finalmente descobrimos um pouco da família do Sam, nós temos uma expansão da história desse personagem e nós descobrimos que ele tem uma irmã e 2 sobrinhos. E o negócio da família deles tem a ver com pesca e navegação. Mas depois de toda a situação do estalo do Thanos, a irmã e os sobrinhos sobreviveram, mas não conseguiram se manter e foram criando muitas dívidas. Nesse ponto nós temos uma reflexão muito interessante, porque aí o Sam tenta ajudar ela, porque ele não quer que ela venda o negócio da família. Então eles vão falar com um gerente de banco, alguém relacionado a um banco, que inclusive reconhece o Sam, que tira foto e tudo, mas o Sam, pensando na boa vontade desse cara, poderia ajudar eles de alguma forma por se tratar de um super-herói, ele descobre que não tem nada a ver. Que então, apesar da boa índole do Falcão, por ser um super-herói e ter salvo metade da humanidade, isso não vale de nada pro banco. Vocês não são dignos. Tudo bem. Vamos lá. Então, depois que eles voltam pra casa, o Sam fala com o agente Torres, que tinha ido numa missão secreta pra Suíça pra encontrar os apátridas, mas lá ele descobre que o líder, ou pelo menos um agente apátrida importante, tem uma espécie de super força, é um super-humano, e ele acaba apanhando feio desse cara. Talvez isso tenha alguma relação com o soro de super soldado, talvez ele também faça parte daquele grupo, assim como o Soldado Invernal, como a gente viu em Guerra Civil, que tinha alguns outros super soldados, mas a gente acaba não sabendo, pelo menos nesse primeiro episódio. E a gente conclui esse episódio com aquele mesmo político que tinha apoiado a decisão do Sam de não assumir o manto do Capitão América, introduzindo à nação um novo símbolo nacional, que nos quadrinhos é chamado de agente americano, mas a gente ainda não sabe se esse vai ser o nome dele na série. Mas o que é importante falar desse personagem é que ele utiliza um traje muito semelhante ao Capitão América, pelo menos as mesmas cores. Ele tá carregando o escudo do Capitão América, e isso é um detalhe muito intrigante. E no caso dos quadrinhos, na verdade, ele é um cara super fascista, que acredita na supremacia dos Estados Unidos acima de qualquer coisa. Mas qual Estados Unidos? Quais pessoas que ele acredita, né?
Mas enfim, tem a desaprovação do Sam quando ele vê isso na televisão. Resumindo pontos importantes desse episódio. O passado do Buck, que vai assombrar ele durante a série. A jornada do Buck de entender que ele é um super-herói e que ele é digno de se redimir com a sociedade fazendo boas ações. Questões raciais que eu acho que vão estar muito presentes nessa série, principalmente porque o protagonista, o herói principal da série é negro. E a gente vê que tem toda uma dinâmica, principalmente por causa da família, pela família estar passando por necessidades e eles não conseguirem uma forma de ajuda. Acho que vai ter uma questão bem importante aí pra gente ressaltar e observar nessa série. E como uma boa produção da Marvel, centrada naquele micro-universo do Capitão América, vai ser uma série extremamente política. Então ela vai trazer assuntos bem interessantes sobre fanatismo, sobre fascismo, sobre questões raciais, então vai ser uma série bem interessante. Mas aí, o que vocês acharam dessa série? Vocês curtiram esse primeiro episódio? Eu tô achando o máximo, acho que vai ser uma série bem legal, bem interessante pro universo da Marvel, hein? E já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho, porque tá saindo vídeo toda semana. E agora com Falcão e Soldado Invernal vai sair toda semana sobre a série pra gente conversar. Me segue também no Instagram, que tá saindo conteúdo lá toda semana. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, mesmo sem o patrocínio de Tony Stark, a gente tá aí trabalhando. Então, grande beijo e até a próxima!